Abril de 1945, norte da Itália. O 22 e Comando Aéreo Tático dos Aliados compilou os dados da ofensiva da primavera. Dezenas de esquadrões tinham participado, americanos, britânicos, sul-africanos e um grupo brasileiro. Quando os números saíram, os americanos olharam duas vezes. O grupo brasileiro tinha voado 5% de todas as saídas do comando e tinha destruído 85% de todos os depósitos de munição, 5% das missões, 85% dos depósitos de munição destruídos. O grupo se chamava Primeiro Gávea, gritava "Senta a pua", e o Brasil quase não sabe que existiu. Inscreve no canal agora, porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. Em 1941, o Brasil criou o Ministério da Aeronáutica. Estava começando do zero, sem aeródromos suficientes, sem estrutura, sem pilotos de guerra. Em 1943, 2 anos depois, criou o primeiro grupo de aviação de caça. Em 1944, 1 ano depois disso, esse grupo estava na Itália, voando P-47 Thunderbolt, em missões de combate reais, contra a Luftwaffe. Em 3 anos, o Brasil foi do zero ao combate, e os americanos que viram esses pilotos chegar na Itália não tinham certeza do que esperar. Descobriram rápido. A caminho da Itália de navio, os pilotos do primeiro Gávea decidiram criar um símbolo, e escolheram um avestruz, armado com 2 revólveres, de cap da FAB na cabeça, num fundo vermelho, com o Cruzeiro do Sul, e uma nuvem de fumaça e estilhaços representando a artilharia antiaérea inimiga. Cada elemento tinha um significado. O avestruz era o piloto brasileiro, que precisava ter estômago para aguentar qualquer coisa, inclusive a comida americana. Os revólveres eram o poder de fogo do P-47, que tinha 8 metralhadoras calibre .50 disparando simultaneamente. O fundo vermelho era o sangue derramado, e o nome de código do grupo foi Jambok, com o grito de guerra que alguém trouxe do Nordeste: "Senta a pua!", uma expressão nordestina que significava cutucar o animal com espora para fazê-lo andar mais rápido, que virou o grito de guerra de pilotos brasileiros nos céus da Itália. 11 de novembro de 1944, sábado, os caças decolaram de Tarquínia para voos de reconhecimento armado. Era a primeira missão real do primeiro Gávea em território inimigo, sem simulação, sem treino, com artilharia antiaérea alemã tentando derrubá-los. 10 dias depois, as missões evoluíram para ataques de interdição, com bombas de 227 quilos penduradas nos P-47, atacando pontes ferroviárias, estradas, depósitos, cortando as linhas de suprimento alemãs. Em dezembro, mudaram para Pisa, a 50 quilômetros da linha de frente, e o ritmo aumentou. Ao final da guerra, os números do primeiro Gávea eram impressionantes. 445 missões de guerra, 2.546 saídas de aviões, 5.465 horas de voo, 1.304 viaturas motorizadas destruídas, 13 locomotivas, 250 vagões de estrada de ferro, 25 pontes destruídas, 31 depósitos de combustível e munição. Mas o número que mais me parou foi aquele da ofensiva da primavera. 5% das saídas do 22 e Comando Aéreo Tático, 15% dos veículos destruídos, 28% das pontes destruídas, 36% dos depósitos de combustível danificados, 85% dos depósitos de munição danificados. Um grupo de 43 pilotos brasileiros, num contingente de dezenas de esquadrões aliados, destruindo 85% dos depósitos de munição da região. Isso não é coincidência, é precisão. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. 22 de abril de 1945. Esse dia existe no calendário da FAB até hoje. É o dia da aviação de caça. Naquela quarta-feira, as 3 esquadrilhas do primeiro Gávea, verde, azul e vermelha, decolaram às 8h30, com o objetivo de atacar estruturas e veículos próximos a San Benedetto.
Uma quarta esquadrilha decolou pouco depois em direção ao sul de Mantua para reconhecimento armado. No fim do dia, os brasileiros tinham completado 44 missões individuais, destruído mais de 100 alvos. 2 P-47 foram avariados, um foi abatido, o piloto capturado pelos alemães. 44 missões em um único dia. Um recorde que o comando americano registrou e que o Brasil celebra todo 22 de abril, sem que a maioria dos brasileiros saiba o motivo. Mas esses números têm outro lado. De 49 pilotos enviados ao teatro de operações, 22 não voltaram ilesos. 5 mortos em combate, 4 mortos em acidentes. 8 pilotos abatidos, que saltaram de paraquedas sobre território inimigo. 5 foram feitos prisioneiros. 3 conseguiram se esconder até o fim da guerra. 3 conseguiram saltar sobre território amigo. E tem um que você já conhece. O tenente Danilo Moura, que caminhou 386 quilômetros pelo norte da Itália ocupado e voltou vivo. Cada número tem um nome. Cada nome tem uma história. Em 1986, 41 anos depois do fim da guerra, chegou uma condecoração para o primeiro Gavka. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil e o secretário da Força Aérea Americana entregaram pessoalmente a Presidential Unit Citation, a mais alta condecoração coletiva que o governo americano concede, dada a uma unidade estrangeira pela primeira vez. Além do primeiro Gavka, só 2 outras unidades estrangeiras receberam a honraria em toda a história. Ambas australianas. Um grupo de pilotos brasileiros ficou na mesma prateleira que as unidades mais condecoradas da Segunda Guerra. E o Brasil ficou sabendo 40 anos depois. O primeiro Gavka existe até hoje, na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, instalada num antigo hangar de Zeppelin. Os pilotos atuais voam F-39 Gripen suecos, mas o grito de guerra é o mesmo. Senta a pua! A expressão nordestina que um tenente trouxe de casa em 1944, que virou o símbolo de 43 pilotos brasileiros nos céus da Itália, que sobreviveu 80 anos e que todo piloto de caça da FAB grita até hoje antes de decolar. Em 3 anos, o Brasil foi do zero ao combate aéreo real. 43 pilotos, 445 missões, 5% das saídas do 22 de comando aéreo, 85% dos depósitos de munição destruídos. Presidential Unit Citation, a mais alta condecoração coletiva americana, e um grito de guerra nordestino que ecoou pelos céus italianos e ainda ecoa hoje. O primeiro Gavka foi o grupo de aviação de caça mais eficiente da sua região de operações na Segunda Guerra Mundial. E a maioria dos brasileiros não sabe que ele existiu. Senta a pua. Clica no próximo vídeo, porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.